A quente noite californiana envolveu o mundo em tons de âmbar e violeta, os últimos resquícios do sol derretendo-se no Pacífico. O ar estava carregado com o cheiro de sal e jasmim, um lembrete do porquê Michael escolhera essa cidade para construir sua vida. Dentro de sua elegante casa, aninhada em um dos bairros mais exclusivos de San Diego, tudo estudava à perfeição. A sala de estar de plano aberto era banhada por um brilho dourado vindo de arandelas reguláveis, lançando sombras suaves contra os tampos de mármore polido e os móveis modernos e elegantes. Um disco de jazz tocava ao fundo, misturando-se ao leve tilintar de cubos de gelo em copos de vinho tinto encorpado. Michael estava sentado à mesa de jantar de carvalho, girando distraidamente sua bebida. À sua frente, Cassandra reclinava-se preguiçosamente, uma longa perna bronzeada drapeada sobre a outra. Ela parecia deslumbrante sem esforço, como sempre, com um hobby de seda escorregando de um ombro, cabelos loiros platinados caindo em ondas soltas pelas costas. Suas unhas, pintadas em um nude perfeito, tamborilavam ritmicamente contra a haste de cristal de seu copo. Ela ria de algo no celular, rolando a tela com divertimento ocioso. Então, como se atingida por um pensamento súbito, colocou o aparelho de lado e olhou diretamente para ele. Seus lábios curvaram-se em um sorriso sarcástico, os olhos brilhando com algo indecifrável. Sabe, Mike, ela ronronou, tomando um gole lento de vinho, é até engraçado quando você pensa nisso. Ele ergueu os olhos de seu copo, a sobrancelha ligeiramente levantada. O quê? Ela deixou o silêncio se prolongar, saboreando-o como um gato brincando com um rato encurralado. Então, inclinando a cabeça de forma brincalhona, disse: Nossa cama já teve 43 homens. As palavras caíram com o peso de uma pedra atirada em água parada, enviando ondas de choque invisíveis pela sala. Michael sentiu um aperto imediato no peito, uma pressão sufocante subindo, mas por fora permaneceu composto. Anos em negociações corporativas lhe ensinaram o valor de uma reação controlada, de nunca revelar sua mão cedo demais. Então, em vez de explodir, de exigir, de sequer se retrair, ele apenas piscou. 43, ele repetiu, a voz neutra. Ela deu de ombros preguiçosamente, alcançando a garrafa para completar seu copo. Mais ou menos. Não mantenho exatamente um diário. Um gole lento, uma pausa deliberada. Ela queria que ele reagisse, que explodisse, que implorasse, que desmoronasse. Mas ele não o fez. Michael colocou o copo suavemente na mesa, o som quase inaudível contra a madeira. Cruzou as mãos no colo e a observou. Interessante, foi tudo o que disse. 2 sílabas, nada mais. O sorriso dela vacilou. Ela se inclinou, estudando o rosto dele como se tentasse decifrar um código. É só isso? Sem raiva, sem perguntas? Um leve sorriso puxou o canto de sua boca, mas não havia calor nele. Você prefere que eu jogue meu copo contra a parede, saia furioso, talvez desmorone em um monte de coração partido? Cassandra soltou uma risada suave e ofegante. Oh, vamos lá, você tem que admitir que é um pouco engraçado. Quer dizer, logo você, que achava que tinha a esposa perfeita, uma mulher amorosa e dedicada esperando em casa enquanto você fazia sua mágica no mercado de ações. Mas todo esse tempo, ela passou um dedo bem cuidado pela borda do copo. Bem, digamos que eu tenho me entretido. Michael exalou lentamente, pressionando a língua contra os molares para suprimir o gosto amargo que subia pela garganta. E ela continuou, a voz aveludada: Você não vai a lugar nenhum. Nós dois sabemos disso. Aí estava o desafio, a confiança absoluta e inabalável de que ele estava preso, de que não era mais do que um acessório em sua vida dourada, um provedor, um pano de fundo para seus jogos. Pela primeira vez naquela noite, algo cintilou em sua expressão, não raiva, não devastação, algo mais frio, mais afiado. Ele pegou seu vinho, tomou um gole longo e lento e encontrou o olhar dela com uma calma assustadora. Você tem certeza disso? Cassandra piscou, seu sorriso vacilando por um breve momento, mas então ela riu novamente, um som rico e indulgente. Michael, ela disse, levantando-se e caminhando em direção a ele. Deslizou para o colo dele como se nada tivesse acontecido, passando um braço pelos ombros dele e pressionando os lábios contra sua orelha. Aonde você iria? O cheiro de seu perfume, jasmim algo caro, encheu seus pulmões, o mesmo aroma que agora o enojava. Ele colocou o copo cuidadosamente na mesa, os dedos pairando sobre a borda. Suponho que veremos, disse ele, a voz suave, quase distraída, mas por trás de suas palavras havia algo arrepiante, algo que fez os pelos da nuca de Cassandra se arrepiarem, embora ela não soubesse exatamente por quê.
Michael levantou a mão e traçou o polegar ao longo da linha do maxilar dela, o toque leve, estudando-a, memorizando cada detalhe. Cassandra riu, afastando qualquer estranheza que a tivesse momentaneamente dominado. Ela pressionou um beijo demorado na bochecha dele e deslizou de seu colo, espreguiçando-se como um gato. Bem, ela ronronou, pegando a garrafa de vinho, eu, por minha parte, pretendo aproveitar minha vida. Espero que você não se importe, querido. Michael apenas sorriu, mas não era o sorriso de um homem apaixonado. Era o sorriso de um homem que já havia tomado uma decisão. As manhãs em San Diego eram sempre iguais, luz dourada suave filtrando-se pelas persianas, o som distante das ondas quebrando contra a costa e o zumbido baixo da vida começando lá fora. Mas aquela manhã era diferente. Aquela manhã, algo dentro de Michael Reeves havia mudado. Ele estava deitado na cama, encarando o teto, repassando a conversa da noite anterior várias vezes. 43 homens. As palavras ecoavam em sua mente como um tambor surdo, ficando mais altas a cada repetição. Ele passará a noite em silêncio, sem reagir, sem confrontar. Ela rira, observando com uma satisfação presunçosa, esperando indignação, talvez até um coração partido. Não conseguiu nenhum dos dois. Em vez disso, obteve cálculo. Michael finalmente se sentou, sentindo a textura fresca dos lençóis, os mesmos lençóis que ela tão casualmente profanara. Ele cerrou o maxilar, exalou pelo nariz e balançou as pernas para fora da cama. Hoje era o primeiro movimento. Michael não era um homem que agia impulsivamente. Sua carreira em finanças o treinara para pensar 5, 10, 20 passos à frente. Não bastava retaliar, ele precisava desmantelá-la completamente. Exatamente às 9 horas da manhã, ele estacionou o carro em frente a um pequeno prédio discreto no centro de San Diego. Uma placa de bronze na entrada dizia, em George Lambert, investigador particular. George era um ex-detetive, astuto, implacável e discreto, o tipo de homem que não fazia perguntas desnecessárias. Ao entrar, o ar cheirava a café queimado e couro velho. George já estava sentado à sua mesa, folheando uma pasta de arquivo. Ele olhou para cima com um sorriso. Quanto tempo, Reeves? Não achei que um cara como você precisaria dos meus serviços. Michael sentou-se à frente dele, a expressão indecifrável. Quero tudo. Os amantes dela, os nomes deles, os empregos, as rotinas. Quero provas, mensagens, fotos, vídeos, recibos de hotéis. Tudo. George ergueu uma sobrancelha, recostando-se na cadeira. Tão ruim assim? Michael não respondeu. George soltou um assobio lento. Tudo bem, isso vai custar caro. Michael deslizou um envelope sobre a mesa, grosso, pesado o suficiente para comprar o silêncio e a diligência de um homem. George riu, balançando a cabeça. Vocês, caras das finanças, não brincam em serviço. Me dê uma semana. Michael levantou-se, abotoando o paletó. Fazem 5 dias. George assentiu. 5 dias. Michael saiu sem outra palavra, pisando sob o sol da Califórnia. A primeira peça estava em movimento. Em seguida, Michael dirigiu-se ao seu escritório, Reeves Financial Group, uma empresa elegante com paredes de vidro que dava vista para a Bahia. Por fora, nada em sua vida parecia fora de lugar, um empresário bem-sucedido, um marido modelo. Mas por dentro, algo sombrio estava se agitando. Ele trancou-se em seu escritório particular, baixando as persianas. Então abriu o laptop. Cassandra era descuidada, confiante demais em sua própria enganação. Tratava seus casos como um jogo, deixando rastros, pistas, migalhas, assumindo que ele nunca olharia. Ela estava errada. Michael invadiu o armazenamento em nuvem dela em menos de 10 minutos. Senha, em Amor para Sempre. 43, ele quase riu da ironia. Dentro, encontrou milhares de fotos, algumas inocentes, outras não. Algumas com homens que ele reconhecia em colegas, amigos. Outros eram estranhos, homens internos caros, homens em academias, homens em quartos de hotel. Os dedos de Michael se fecharam em um punho enquanto ele rolava a tela. Então vieram as mensagens de texto. Ele as examinou, o pulso firme, o rosto impassível. Ele é tão ingênuo, lol. Acabei de chegar em casa, ainda com seu cheiro. Ele paga por tudo, é hilário. Se ele descobrir, eu só choro. Ele é fraco, vai esquecer. O estômago de Michael se revirou, não de dor, mas de clareza.
Ela achava que ele era fraco. Achava que o tinha na palma da mão. Ele copiou tudo, cada texto, cada imagem, cada transação. Fez backup em vários discos rígidos, arquivos criptografados e uma nuvem segura. Então começou a planejar sua queda. Michael não queria apenas vingança, queria a ruína. E a ruína tinha que começar pela fundação e a reputação dela. Cassandra era uma influenciadora. Sua vida inteira era uma marca. Ela vendia a ilusão de perfeição, de amor, casamento, família. Marcas pagavam milhares por patrocínios, confiando em sua imagem. O que aconteceria se essa imagem se despedaçasse? Michael abriu um novo e-mail e começou a digitar. Para gerente de marca redigido, Lux Beauty. Assunto: em preocupação urgente com a imagem da marca. Prezado time da Lux Beauty. Estou entrando em contato sobre um sério conflito de interesses envolvendo sua atual embaixadora da marca, Cassandra Rives. Acredito que seja do melhor interesse da sua empresa revisar a documentação anexa antes de continuar a parceria. Anexos em capturas de tela, mensagens e registros financeiros. Enviar. Ele repetiu o processo com cada marca com a qual ela trabalhava, uma por uma: Lux Beauty, Serenity Skincare, Glow Fit Apparel. Ao final do dia, ele havia disparado o primeiro tiro real. Os dominós estavam prestes a começar a cair. Naquela noite, Michael voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Cassandra o cumprimentou em lingerie de seda, um copo de vinho na mão. Dia longo? Ela ronronou, roçando-se contra ele. Michael sorriu, um sorriso lento e consciente. Você não faz ideia, murmurou, beijando sua bochecha. Ela não fazia ideia de que o chão sob seus pés já estava rachando. Não fazia ideia de que as paredes de sua vida perfeita estavam se fechando. E quando ela percebesse, seria tarde demais. Cassandra estava radiante como sempre, maquiagem impecável, cabelos dourados caindo sobre os ombros em ondas suaves. Ela ajustou o anel de luz em seu escritório em casa e checou seu reflexo na câmera. Perfeita, como sempre. A transmissão ao vivo no Instagram daquela noite seria como qualquer outra, sem esforço, envolvente, um lembrete para seus centenas de milhares de seguidores de que ela estava vivendo o sonho, a esposa perfeita, a influenciadora de sucesso, o modelo definitivo. Ela apertou o botão Iniciar transmissão. Oi, meus amores, ela cumprimentou com um sorriso deslumbrante. Como estão todos tonight? Espero que estejam ótimos. Os comentários inundaram como de costume, elogios, emojis, perguntas sobre sua rotina de cuidados com a pele. Mas então algo diferente. Algumas mensagens passaram rápido demais para ela captar no início, depois mais. Cassandra, é verdade? 43. Como você dorme à noite? Ela franziu a testa ligeiramente, mas manteve a compostura. Haha, ok, o que está acontecendo? O que são todos esses números? Disse com uma risada brincalhona, inclinando a cabeça. Mais mensagens chegaram. 43 amantes na sua própria casa. Seu marido sabe. Você é falsa, nojenta. Sua vida perfeita é uma mentira. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela forçou uma risada, afastando uma mecha solta de cabelo para trás da orelha. Tá bom, eu não sei do que se trata isso, mas não estou no clima para pegadinhas tonight, pessoal. Mas os comentários não pararam, se alguma coisa, multiplicaram-se. O chat se movia tão rápido que ela não conseguia acompanhar. E então aconteceu. Um novo comentário apareceu, fixado no topo do chat: alguém pagará para que sua mensagem ficasse visível para todos. Dizia: confira o Twitter, querida. Seus segredos estão expostos. A respiração de Cassandra falhou. Seus dedos tremeram ao pegar o celular, saindo da transmissão ao vivo sem outra palavra. Ela abriu o Twitter, e seu pior pesadelo se desdobrou diante de seus olhos. Os vazamentos. Seu nome estava nos trending topics, hashtag Cassandra exposta por toda parte. Capturas de tela de textos, fotos, vídeos, conversas com homens, dezenas deles. Mensagens cheias de flerte, repletas de provas inegáveis. Mas isso não era o pior. Alguém havia enviado imagens de câmeras de segurança de dentro de sua própria casa. As imagens a mostravam, inconfundivelmente ela, no quarto principal com outro homem. Ela engasgou, o coração martelando contra as costelas. Quem fizera isso? Sua mente disparou. Não eram apenas rumores ou especulações, eram provas inegáveis.
E os vídeos, os ângulos, e isso não fora filmado por um de seus amantes. Era a vigilância. O rescaldo. Uma ligação interrompeu seus pensamentos em espiral. Era de um de seus patrocinadores. Ela hesitou por apenas um segundo antes de atender. Alô? Cassandra, a voz era fria. Estamos encerrando seu contrato, com efeito imediato. O quê? Não, espere, eu posso explicar. A ligação caiu. Outra ligação, desta vez de um patrocinador diferente. Mesma conversa, mesmo resultado. Outra ligação, agora de seu advogado. Cassandra, precisamos conversar, a voz dele era urgente. Você viu o que está acontecendo? Sim, eu não sei como isso. Tem mais do que apenas mensagens pessoais por aí. Uma pausa. As faturas falsas, os contratos fraudulentos, as discrepâncias fiscais. A respiração dela ficou presa na garganta. O quê? Você precisa se antecipar a isso. Se as autoridades começarem a investigar, não será apenas sobre sua reputação. Você pode estar em sérios problemas legais. Sua visão embaçou. Isso não era apenas um escândalo, era guerra. E quem quer que a tivesse declarado estava vencendo. As mãos de Cassandra tremiam enquanto ela encarava a tela do celular. O último e-mail de seu banco piscava em letras grandes, em transação recusada, fundos insuficientes. Seu estômago se revirou. Isso não podia estar certo. Ela tinha milhares, não, dezenas de milhares em várias contas. No entanto, cada tentativa de sacar dinheiro recebia a mesma resposta arrepiante. Ela tentou outro cartão, recusado. Uma gota de suor formou-se em sua têmpora, o batimento cardíaco tamborilando contra as costelas. Discando o atendimento ao cliente de seu banco, ela pressionou o telefone com força contra a orelha. Uma voz robótica a instruiu a esperar, e pela primeira vez em anos, Cassandra se viu andando nervosamente pelo chão de mármore polido de sua outrora orgulhosa mansão. Finalmente, uma voz humana respondeu. Senhorita Rives, como posso ajudá-la? Não consigo acessar meu dinheiro, ela disparou, tentando manter a voz composta. Quero uma explicação agora. Houve uma pausa do outro lado. Suas contas foram congeladas. As palavras atingiram como um tijolo no peito. O quê? Por quê? Seu marido, Michael Rives, tomou medidas legais em relação a discrepâncias financeiras vinculadas às suas transações. Todos os ativos compartilhados e contas pessoais ligadas ao nome dele foram colocados sob restrição, aguardando revisão legal. A respiração de Cassandra ficou presa na garganta. A ação legal? Que ação legal? Ela cerrou o maxilar, inalando bruscamente. Isso é um engano. Meu marido não. Por favor, dirija quaisquer perguntas adicionais ao seu representante legal, senhorita Rives. Há algo mais com que eu possa ajudá-la hoje? A linha caiu antes que ela pudesse responder. Por um momento, o ambiente ao seu redor embaçou, o grandioso candelabro no teto, os móveis de design elegantes, as cortinas sob medida, tudo de repente parecia ilusões, decorações de uma vida que ela não controlava mais. E então a realização veio. Michael estava por trás disso. Ele estava desmantelando-a. O próximo golpe veio rápido. Uma batida na porta interrompeu suas tentativas frenéticas de ligar para Michael. Ela correu para abri-la, apenas para encontrar um homem de terno parado na entrada, uma maleta de couro em uma mão, um envelope cuidadosamente dobrado na outra. Senhorita Rives? Sim, o quê? Estou aqui em nome do Sr. Michael Rives. Seu estômago despencou. O homem estendeu o envelope, e ela hesitou antes de pegá-lo, os dedos rígidos. Com uma calma praticada, ele continuou, na propriedade em que você reside atualmente foi colocada no mercado a partir desta manhã. Você deve desocupar o local em 14 dias. Detalhes adicionais sobre a divisão de ativos e consultas financeiras podem ser encontrados nestes documentos. A garganta de Cassandra secou. A casa. Ele estava vendendo a casa. Sua casa. A casa deles. O lugar que ela decorara, exibirá em postagens nas redes sociais, onde organizará festas luxuosas e encantará seus seguidores com imagens de um casamento perfeito. Ele estava tirando tudo. Isso não é possível, ela sussurrou, a voz quase inaudível. O homem apenas deu um aceno educado. O Sr. Rives garantiu que todas as ações estejam dentro dos limites legais.
Seu aperto no envelope se intensificou. Ela queria gritar, arranhar algo, fazer esse pesadelo parar. Em vez disso, ficou congelada enquanto o homem se virou e foi embora, deixando-a parada na entrada de uma vida que não era mais sua. Em um frenesi, ela subiu correndo para o quarto, atrapalhando-se com o celular. Discou para uma de suas amigas mais próximas, Samantha, a mesma mulher que estivera ao seu lado em inúmeros dias de spa e escapadas luxuosas. Direto para o correio de voz. Suas unhas cravaram-se na palma da mão enquanto tentava outro número. Lisa, sem resposta. Britney, sem resposta. Sua garganta se apertou ao abrir os chats em grupo. As conversas vibrantes, os fluxos intermináveis de fofocas e planos para Brant sumidos. Ela havia sido removida. O pânico arranhou seu peito. Ela tentou mandar uma mensagem: o que está acontecendo? Por que todos estão me ignorando? A única resposta veio de uma única pessoa, alguém que ela mal considerava uma amiga de verdade. Ninguém quer ser arrastado para baixo com você, Cassandra. Seus dedos pairaram sobre a tela. Arrastado para baixo. Com um sobressalto, ela percebeu a verdade. Michael não apenas congelara suas contas, ele congelara toda a sua existência social. Cada parceria de marca, cada acordo lucrativo ligado à sua imagem impecável online, sumidos. As fofocas se espalharam como fogo. O caso, a traição, o escândalo. Antes uma rainha da perfeição corada, agora ela não era mais do que um espetáculo desgraçado. As paredes de seu império estavam desmoronando, e Michael Reeves era quem segurava a bola de demolição. E o pior, ela não tinha mais ninguém para salvá-la. A casa estava assustadoramente silenciosa. A sala de estar, outrora vibrante, cheia de ecos de risadas e conversas íntimas, agora estava oca, desprovida de calor. Os móveis caros haviam sido removidos, deixando apenas os contornos fantasmagóricos de onde os sofás e mesas estiveram. Cassandra estava no meio do vazio, os saltos clicando contra o chão frio de madeira. Sua vida, outrora perfeitamente curada, estava desmoronando, e pela primeira vez em anos, ela sentiu algo desconhecido rastejando em seu peito, medo. Um medo real, sufocante. Ela ouviu a porta da frente se abrir. O som enviou um arrepio por sua espinha. Michael entrou. Ele não era o homem que ela zombara, descartara ou subestimara. O marido que outrora adorava, que teria feito qualquer coisa por ela, se fora. Em seu lugar estava outra pessoa, alguém mais frio, mais afiado e completamente no controle. Cassandra forçou um sorriso, tentando invocar o charme que sempre funcionara antes. Michael, ela disse, a voz quase um sussurro. Podemos conversar? Michael não respondeu imediatamente. Deu passos lentos e medidos para dentro da casa, os olhos examinando as paredes nuas como se as visse pela primeira vez. O silêncio se estendia entre eles, pesado e sufocante. Finalmente, ele falou. Suponho que sim, disse, a voz calma, calma demais. Cassandra sentiu o coração martelar contra as costelas. Sabia que precisava agir rápido. Precisava consertar isso. Precisava recuperar o controle. Ela deu um passo à frente, o tom suavizando. Eu estava errada, admitiu, a voz tingida de uma leve vulnerabilidade. Me envolvi em coisas idiotas. Cometi erros, Michael. Mas isso não significa que não possamos consertar isso. Michael inclinou a cabeça ligeiramente, a expressão indecifrável. Consertar isso, ele repetiu, os lábios curvando-se em algo que não era bem um sorriso. Diga-me, Cassandra, como você propõe que consertemos isso? Ela hesitou. A confiança que outrora tivera escorria por entre seus dedos como areia. Nós podemos começar de novo, ela tentou. Construímos uma vida juntos, não foi? Temos história. Podemos fazer isso funcionar. Michael soltou uma risada baixa, sem humor. Começar de novo, ele ecoou. Como se nada disso tivesse acontecido. Ela assentiu rapidamente, agora desesperada. Sim. As pessoas cometem erros, Michael. Casamentos passam por fases difíceis, mas podemos superar isso. Eu te amo. A palavra soou estranha até para ela, mas ela estava disposta a dizer qualquer coisa naquele momento. Michael deu outro passo lento em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Amor, ele refletiu. É uma palavra interessante vindo de você. Sua voz era suave, quase gentil, mas Cassandra sentiu algo perigoso por baixo. Ela estendeu a mão,
colocando-a levemente no braço dele. Michael, por favor, não faça isso. Sei que você está com raiva. Sei que te machuquei. Mas se você deixar sua raiva vencer, vai se arrepender. Por um momento, ela pensou ter visto algo cintilar nos olhos dele e algo próximo de diversão. Raiva, ele repetiu. Cassandra, eu parei de estar com raiva há muito tempo. Seu estômago se revirou. O que você quer dizer? Ela sussurrou. Michael alcançou lentamente o bolso do casaco e puxou um único envelope. Ele o segurou entre os dedos, deixando o peso dele se estabelecer no ar antes de entregá-lo a ela. As mãos de Cassandra tremiam ao pegá-lo. Ela já podia sentir que o que estava dentro mudaria tudo. Com dedos trêmulos, ela puxou o conteúdo, uma pilha de documentos, extratos bancários, arquivos judiciais, a escritura da casa. Sua respiração ficou presa na garganta ao examinar as palavras. Seu nome não estava mais em nada. A casa, as contas, os investimentos, tudo fora transferido. Tudo estava no nome de Michael. Seus joelhos quase cederam. Não, ela engasgou. Isso não pode estar certo. Michael permaneceu imóvel, observando-a se desfazer. É tudo legal, ele disse suavemente. Eu garanti isso. Os olhos dela dispararam para os dele. Você tirou tudo. Michael suspirou, quase como se estivesse desapontado. Eu não tirei nada, Cassandra. Você apenas perdeu. Ela balançou a cabeça, incapaz de processar. Mas você não faria isso comigo. A expressão de Michael endureceu. Eu fiz tudo por você, ele disse, a voz baixa mais firme. Eu te dei a vida que você queria. Confiei em você. E em troca, você riu na minha cara. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu me pergunto, Cassandra, ele continuou, dando outro passo mais perto, os olhos fixos nos dela. Quando você sentou na minha frente aquela noite, bebendo meu vinho, me contando quantos homens estiveram na minha cama, você achou que não haveria consequências? Sua respiração falhou. Michael inclinou-se ligeiramente, apenas o suficiente para que ela sentisse o peso de suas palavras. Você achou que eu ficaria, ele disse. Que eu seria fraco demais, cego demais, estúpido demais para fazer algo a respeito. Cassandra sentiu o peito apertar. O ambiente parecia estar encolhendo. Mas você estava errada, Michael concluiu, endireitando-se. Você perdeu tudo. Sua reputação, seu dinheiro, sua casa. A vida que você construiu sobre mentiras. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela não estava acostumada a isso. Sempre fora que estava no controle, a que ditava as regras. Mas não mais. Ela estava perdendo, e sabia disso. Michael, ela sussurrou. Por favor. Por um breve momento, ela pensou ter visto um lampejo de algo em sua expressão, pena, talvez. Mas tão rápido quanto apareceu, sumiu. Ele deu um passo lento para trás, o olhar nunca deixando dela. Não, Cassandra, ele disse. Não desta vez. E com isso, ele se virou e caminhou em direção à porta. Ela queria se mover, impedi-lo, dizer algo, qualquer coisa, mas não conseguia. Estava congelada, paralisada pelo peso do que acabará de acontecer. A porta se abriu. Michael parou na entrada, mas não se virou. Você estava certa sobre uma coisa, ele disse, a voz calma, resoluta. Você não ia parar. E agora, eu também não vou. Então ele saiu, fechando a porta atrás de si. E pela primeira vez em sua vida, Cassandra estava verdadeira e aterrorizantemente sozinha.